Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, claro que para mim é uma honra, é uma alegria estar aqui com os irmãos, podendo fazer algo que amo, né? Compartilhar da palavra do Senhor com cada um de vocês, uma coisa que queima no meu coração. Então eu gostaria de te convidar a lermos juntos o Evangelho de hoje, que é Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 2 ao 11. Então, Mateus, capítulo 11, do 2 ao 11. Amém? João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Esta é a palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como nós estamos aí dentro dessa série de pregações falando a respeito do retorno do Rei Jesus. Nós vimos no domingo passado, os irmãos que estavam aqui conosco, a respeito daquilo que João Batista estava pregando, que vai nos dar uma base muito importante para que a gente compreenda um pouco melhor o que se passa aqui nessa perícope, nessa passagem que nós estamos lendo juntos. João, naquela ocasião, pregava a respeito de uma expectativa de um Messias, de um ungido do Senhor, que viria em algum momento. Essa era uma expectativa comum entre os judeus, que, como nós vimos também, que o Guilherme muito bem nos explicou, falava a respeito dos judeus que estavam naquele lugar ali. E então a expectativa que se tinha, muito comum, pelas profecias que nós encontramos na palavra de Deus no Antigo Testamento, era de um Messias que ele viria para restaurar todas as coisas, para livrar o povo de uma tirania que estava ali assolando os judeus. Glória a Deus. E é então que essa expectativa de um Messias que viria para governar, para fazer justiça, ela aparece claramente naquilo que João Batista pregava. Nós lemos que João ele anuncia que ele batiza com água, mas que viria depois dele aquele que batiza não com água, mas com fogo. João Batista falava que ele tinha sua pregação de chamado arrependimento, mas ainda viria aquele que é mais poderoso, que é maior do que ele, e que ele não era nem digno de desatar as suas sandálias. João Batista fala a todo momento dessa expectativa que era comum aos judeus. E é então que, após esse momento que nós somos apresentados, essa pregação de João Batista, que o ministério de Jesus vai se desenvolvendo. Jesus é batizado por João, ele vai fazendo os seus milagres, os seus sinais, e é então que João Batista é preso. Aquilo que
João tinha como missão, como pregação, não agradava aos governantes, aos poderosos do seu tempo. João afrontou Herodes e, por isso, foi preso, jogado à prisão. Mesmo com sua fidelidade, mesmo com sua pregação firme, naquele momento, João estava passando por essa dificuldade. Um homem criado no deserto estava vivendo um deserto naquele momento, jogado na prisão. E é então que nós nos encontramos no momento, na situação em que nós acabamos de ler nessa passagem. João, agora na prisão, apresenta uma dúvida a respeito de Jesus. Ele diz, eu gostaria que vocês lessem comigo mais uma vez, o versículo 3. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Meus irmãos, essa pergunta, esse questionamento que João envia através de seus discípulos, é aquilo que eu gostaria de iniciar em 4 momentos a análise desse texto de hoje. E, em primeiro lugar, essa pergunta mostra aquilo que nós estávamos falando agora a respeito dessa expectativa do Messias. Enquanto se esperava um Messias militar que viesse ali para subjugar os povos, que viesse para trazer aquela justiça que João diz quando fala que Cristo viria e batizaria com fogo, que ele queimaria toda a palha. Mas o que nós vemos que acontece na prática é que Jesus ele não atende necessariamente às expectativas que aqueles judeus, aqueles irmãos estavam naquele tempo. A mensagem de Jesus não era uma mensagem militar de tomada ao poder, de uma revolução. Mas Jesus trazia uma mensagem de restauração, de misericórdia, de cura. E é então que talvez João Batista ou talvez os seus discípulos se encontram no impasse. Como pode que o Messias aguardado, que vem para trazer essa justiça, estaria, parece que, perdendo tempo com pessoas, com doentes, com cegos, paralíticos? Parecia que Jesus ia na contramão daquilo que eles esperavam. Então, em primeiro lugar, eu acho que é importante falarmos a respeito das expectativas que nós criamos a respeito de Jesus. A fidelidade a Deus, ela não se mede pela ausência de dúvidas, mas pela constância na missão. João Batista estava com dúvidas em seu coração. Os seus seguidores também tinham essas dúvidas. Parecia que nada fazia sentido para aquilo que eles esperavam. Mas a verdade, meus irmãos, é que a nossa fidelidade ao Senhor não está em nós não questionarmos. Não está em nós termos uma fé cega. Não está em nós não passarmos nunca por momentos de dúvida. Porque a grande verdade é que esses momentos vêm. Esses momentos vêm em nossas vidas. Nós passamos por questionamentos. Nós passamos por dúvidas. Passamos por vales. Mas isso não impede que nós continuemos firmes naquilo que o Senhor nos prometeu. A pergunta que João Batista envia não ofende a Jesus. Muito pelo contrário, Jesus a responde. Gostaria de lembrar os irmãos do que acontece mais para frente na narrativa bíblica a respeito de Tomé. Jesus, nesse momento em que fala com João Batista, está falando a respeito de um reino que está sendo inaugurado.
É algo inédito na história da humanidade. Tomé, por outro lado, já estava diante do próprio Cristo ressurreto. E ainda assim, Tomé tem dúvidas. E ainda assim, Tomé pede para ver as marcas da crucificação. Mas Cristo responde os dois de maneira muito semelhante, a partir do momento em que ele diz: veja. O que me leva ao segundo ponto, ao segundo aspecto que eu gostaria de tratar com os irmãos. E gostaria de ler juntos, mais uma vez, versículo 4 ao 6. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus responde João de uma maneira muito semelhante à qual ele responde Tomé, mostrando as marcas da sua paixão. Nós somos convidados a fortalecer a nossa fé, não por discursos. Não é sobre você jamais demonstrar uma dúvida, jamais demonstrar fraqueza, mas é sobre olhar para essas obras que restauram vidas. Quantas vezes a gente não está passando por esses momentos de incerteza, esses momentos de dúvida, e a gente é surpreendido pelo agir de Deus. Eu, por muitas situações, vivi isso. E eu creio que os irmãos também, onde você vê, parece que tudo não faz sentido, assim como não fazia para aqueles judeus ali naquele momento. Assim como não fazia para João Batista naquele momento. Assim como talvez não estivesse fazendo muito sentido para os seus seguidores. Mas é então que a gente é constrangido pela graça e pelas obras do Senhor. Quantas vezes a gente não está passando uma dificuldade e aí a gente recebe de um irmão aquele testemunho, né? Que ele fala de uma cura, de algo que aconteceu em sua vida. Quantas vezes a gente não está passando por um momento difícil, onde a gente está se questionando. E nós mesmos vivemos algum tipo de livramento. Quantas vezes a gente não se questionou, a gente não se abateu, se abalou, mas nós estamos aqui, pela graça do Senhor. A cada dia, a cada respirar, nós recebemos a graça e o favor de Deus. Jesus, ele pede para que a gente olhe para aquilo que ele está fazendo. Que a gente possa, como igreja, olhar para o campo missionário. Que a gente possa olhar para as famílias que estão sendo alcançadas. Que a gente possa olhar para as vidas transformadas. Talvez a gente esteja passando por aflições, por momentos difíceis. Mas o Senhor continua como dono da história. Ele continua como o rei de todas as coisas. Foi Ele quem criou os céus e a terra. A palavra de Deus diz em Romanos, através do apóstolo Paulo, que nem mesmo a morte é capaz de nos separar do amor de Deus. Aleluia. Quando eu coloco meu olhar sobre essas coisas, sobre as obras maravilhosas de Deus, eu consigo ter a esperança que nós falamos tanto nessa estação do Advento. E assim como aqueles discípulos estavam passando por momentos de dúvida hoje, nós também passamos, talvez não com aquele primeiro momento do ministério de Cristo, mas com a sua volta, com a sua segunda vinda. A gente som, ei. Som, ei. A gente
se encontra, e a gente vê muitas pessoas pelo caminho que passam por essa situação, em que você olha as circunstâncias ao teu redor, né? Você olha o mal que existe no mundo, você olha a consequência do pecado, a morte, e a gente pensa que Jesus está demorando. A gente pensa, por que isso está acontecendo comigo? A gente pensa, como Deus pode permitir que coisas assim aconteçam? Mas a grande verdade é que o Senhor, talvez ele possa ser comparado a um tapeceiro, né? Há uma música do Stênio Márcios que tem exatamente esse título que elabora sobre isso. E talvez quando você tiver a oportunidade de pesquisar e dar uma olhada, você vai ver que uma obra de tapeçaria, quando olhada do avesso, parece só uma confusão. Você não consegue ver claramente qual que é o símbolo, qual que é a estampa que está sendo feita, que está sendo tecida por aquele artista. Talvez o Senhor possa ser comparado com isso. Muitas vezes o Senhor está tecendo a história. Ele está conduzindo tudo que acontece ao nosso redor e a gente olha e pode parecer algo emaranhado, estranho, confuso. Mas a grande verdade é que o Senhor usa as cores alegres e quentes para contrastar com as cores frias e tristes, para que no final, do outro lado, a gente possa ver a imagem clara de que tudo foi para a honra e glória do Senhor. Aleluia. A gente pode não ter respostas muitas vezes, mas se a gente se estabelecer naquilo que Cristo fez na cruz, naquilo que Deus faz todos os dias em suas obras, nós então poderemos ter a paz, não de quem não passa por tribulações, mas de quem sabe que tudo é para a honra e glória do Senhor, ainda que eu não entenda completamente. Glória a Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, gostaria de ler os versículos 7 ao 9 juntos mais uma vez. E diz assim: enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais que profeta. Até aqui. Meus irmãos, Jesus ele faz então 3 perguntas, né? Ele manda os discípulos de João de volta. Leve a João aquilo que eu estou fazendo, ecoando as profecias de Isaías, que o Messias viria para fazer essas obras, esses milagres que Jesus estava fazendo. Era a prova a respeito das profecias de que o reino já estava ali. Mas então, João ele começa a falar para a multidão a respeito de João. Jesus começa a falar para a multidão a respeito de João. E olha que coisa interessante, talvez a gente pudesse olhar para essa situação toda e pensar, não, porque João fraquejou, porque João não tinha fé suficiente. João estava abandonando Jesus. Como pode? O profeta que ficou anos e anos pregando, que esteve com Jesus presencialmente, que viu o milagre no momento do seu batismo, está agora perguntando se era ele mesmo, aqueles que eles esperavam? Como pode? Mas a grande verdade é que Jesus ele não permite que nós pensemos assim. Jesus ele vai fazer 3 perguntas a respeito de João. Em primeiro lugar, ele pergunta se aqueles homens foram ver um caniço agitado pelo vento. Essa é uma metáfora, né, uma ilustração ali que Jesus vai fazer, que é muito própria para o lugar em que eles estavam. João batizava ali às margens do Rio Jordão, e justamente ali
é um lugar onde cresce muito esses caniços, ou dependendo da sua tradução, talvez esteja cana. E é interessante que é uma vegetação que, conforme venta à beira do Rio Jordão, ela se dobra muito facilmente. O que Jesus está tentando dizer, e que ele está negando a respeito de João, é o seguinte: vocês foram ver uma pessoa que se deixa levar por qualquer vento, que se deixa levar por qualquer coisa que venha aos seus ouvidos? Com certeza não. Jesus, ele mostra que João Batista, a partir do momento em que ele persevera, a partir do momento em que ele talvez imite Jó, que apesar de todas as dificuldades em sua vida, ele leva os seus questionamentos ao Senhor. Ele não permite ficar com aquilo em seu coração sem entregar aquele que pode nos dar respostas. Jó, como nós sabemos, é louvado no Novo Testamento como um dos grandes nomes da fé. Mas Jó, a todo momento, ele questionava a situação que ele estava passando. Ele havia perdido suas posses, havia perdido pessoas próximas, mas ainda assim, em todo momento, quando vinha a dúvida, quando vinha o questionamento, ele questionava e conversava com Deus. Meus irmãos, nós somos convidados a imitar João Batista, a imitar Jó nesse sentido. Acima de tudo, imitar o próprio Cristo, que estando poucos momentos antes de passar pela crucificação no Getsêmani, ele ora ao Pai. No Getsêmani, Jesus está angustiado. Até o próprio Cristo passou por isso. Se o nosso Mestre passou por isso, quem somos nós para não passarmos? Se o nosso Deus é um Deus de dores, é um Deus que sabe o que é o sofrimento, que conhece o sofrimento na pele, quem somos nós para negarmos? O Senhor nos coloca em um mundo onde nós somos convidados a sermos sal e luz, mas que ainda há uma promessa de restauração de todas as coisas. A pregação de João Batista, ela não é em vão. Jesus, ele vai batizar com fogo. Jesus, ele vai fazer a justiça na terra. Ele vai trazer a Nova Jerusalém. Essas promessas, elas continuam. Essas promessas, elas são válidas para nós hoje. Nós temos esperança nelas. Por isso nós estamos aqui celebrando. Por isso nós fazemos a ceia em memória do Senhor e participamos da sua comunhão, do seu corpo e do seu sangue, porque nós temos a esperança, uma esperança firmada em Cristo. Que nós possamos colocar os olhos no Senhor, que a gente possa levar ao Senhor as nossas preces, que a gente possa pedir a Ele, que a gente possa orar mais, se entregar mais, ter uma fé sincera. Meu convite para cada um de nós, inclusive para mim mesmo, é abrir mais o nosso coração diante de Deus, se derramar, falar: não está fácil, agradecer por aquilo que o Senhor tem feito, falar aquilo que você está precisando. O Senhor, Ele te conhece pelo nome. Ele ouve as tuas orações. Ele sabe o que você está passando. Eu não sei, ninguém aqui sabe o que cada um passa no seu dia a dia. Claro, como comunidade, a gente também busca sempre se apoiar, se ajudar. Mas que a gente possa, tanto individualmente como coletivamente, buscar o Senhor, porque Ele te conhece verdadeiramente. Em seguida, Jesus, ele faz outra pergunta, a segunda pergunta das três. Ele pergunta se aqueles homens, eles foram ver um homem vestido de roupas finas. Meus irmãos, ninguém vai ao deserto procurando encontrar um rei, um nobre.
aquelas pessoas que estavam indo ver João Batista tinham uma expectativa a respeito do que ele estava fazendo naquele momento. Mas Jesus ele deixa muito claro. João, em momento nenhum, foi esse cara. Ele tinha o direito de ser esse cara. João Batista, por direito, poderia ser um sacerdote. Poderia estar no topo, da sociedade na época. Sacerdote era uma das classes prestigiadas daquele tempo. E João ele poderia ter sido esse cara. Mas ele abdicou de tudo. Fez um voto com o Senhor porque sabia que o Senhor o tinha plantado em um lugar árido. Sabia que o Senhor tinha o plantado e sua missão era no deserto. João Batista ele não procura luxo, mas ele se veste não com roupas finas, mas com pele de camelo. Ele não se assenta em banquetes nos palácios reais, mas ele come gafanhoto e mel silvestre. Quantos de nós estamos dispostos a viver o ministério de João Batista? Quantos de nós estamos dispostos a levar a palavra do Senhor onde Ele nos plantou? Talvez o Senhor não queira nos dar as nações. Talvez Ele não queira nos dar os governantes, os poderosos. Mas talvez Ele esteja te plantando para aqueles que verdadeiramente herdarão o reino dos céus, e deles é o reino dos céus, como as crianças. Talvez o Senhor esteja nos colocando para falar com as pessoas que não têm onde morar. Talvez o Senhor esteja te colocando em um lugar difícil, onde poucos ouvem a mensagem, assim como muitos passaram por João Batista e acharam sua mensagem dura demais, difícil demais, exigia demais. Seguir a Cristo não é uma tarefa fácil. Por isso Ele nos convida a nós estarmos com Ele, seja onde for. Há uma frase, se eu não me engano, era dita muito pelos puritanos, que era preferível estar no inferno com Jesus do que no céu sem Ele. Nós precisamos ter essa ousadia no nosso coração. A gente precisa entender, aconteça o que acontecer, que o importante é nós termos o Senhor conosco. Ainda que nós estejamos em meio à tempestade, que a gente possa olhar para o fato que Jesus está conosco no barco. E a terceira pergunta está no versículo 9, diz: afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. E aí os versículos seguintes: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqui após essas três perguntas, me encaminho para o nosso último ponto. Fala dessa grandeza de João Batista, mas ao mesmo tempo esse paradoxo do reino de Deus, não é verdade? João, ele é um homem exemplar, é um santo de Deus verdadeiramente. Jesus ele está confirmando o ministério de João Batista e está dizendo: esse é aquele a respeito do qual as profecias falavam. Esse é aquele que preparou o caminho para o meu ministério. Esse é aquele que Deus plantou para essa missão tão importante. Jesus confirma isso. Confirma aquilo que nós dissemos anteriormente, que João Batista não é condenado por questionar, por passar por momentos de dúvida. Mas ele é louvado por continuar na missão, por permanecer. Mas, meus irmãos, a fidelidade a Deus ela não se mede pela ausência de dúvidas, mas pela constância na missão. E, em contrapartida,
por maior que seja o feito de João Batista, ele era o último dos profetas que falava a respeito de um novo tempo. E esse novo tempo já começou. A grandeza no reino, ao contrário do que muitas vezes a gente faz parecer, da maneira como a gente lida com o outro, né? Ela não está na posição histórica. Não está em você fazer um grande feito, você ser lembrado. Não está em você ser o último profeta, como João Batista. A grandeza no reino não tem nada a ver com isso. Mas ela fala a respeito da participação da nova realidade inaugurada com Cristo. Que privilégio nós temos de viver no tempo que a gente vive hoje. A angústia, nós vivemos momentos hoje de espera, aguardando o noivo, aguardando o rei. A gente sofre pelo pecado, sofre, a gente quer que isso acabe, queremos que isso acabe. Mas a grande verdade é que nós temos um grande privilégio. Que nós vivemos uma nova realidade que já foi inaugurada. Jesus ele já tem uma novidade de vida para todos nós aqui. Jesus ele diz no Evangelho de João que ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, João Batista ele preparou o caminho, mas Cristo é o caminho. Nós podemos então ter a certeza de que você pode não estar vendo um palmo à sua frente. Mas se a palavra é, como diz o salmista, luz para os teus pés, que ilumina o teu caminho, se você está firmado em Cristo, que é o verbo que se fez carne, que é a palavra que se fez carne, então você sabe que você está no caminho certo. A gente tem dúvida, a gente passa por um momento difícil, mas se a gente está com Cristo, nós sabemos que estamos na direção, no caminho correto. Nós podemos, muitas vezes, ficar confusos, e hoje em dia é muito claro isso, né? A gente tem inteligência artificial aí para demonstrar isso, né? Às vezes a gente olha uma coisa de inteligência artificial, né, de IA, a gente acha bobinho, né? A gente fala, caramba, nada a ver, né? Eu logo bati o olho e já identifiquei. Até que daqui a pouco você se surpreende, né? Que você vê uma foto, um vídeo, você fala, caramba, eu estava acreditando até abrir os comentários. Mas muito mais sério do que isso, a gente vê aí fake news, notícias falsas, né? A gente, e infelizmente, como igreja, muitas vezes a gente se abala até um pouco demais por essas coisas, né? A gente vê, não, porque vai ter uma grande guerra que vai estourar agora no Mediterrâneo, outra hora é Rússia e Ucrânia, e você pensa, o mundo vai acabar, é guerra nuclear. E a gente fica no meio de um monte de informação. Muitas pessoas, nesse meio incerto, tentam ser os nossos gurus, dizer o que a gente deve fazer, como que a gente deve viver, né? É a era dos digital influencers, né? Que está aí para demonstrar isso. Mas ainda que você possa se sentir meio perdido nesse mundo louco, Jesus, ele é a verdade. Aleluia. Se nós estamos firmados em Jesus, nós estamos firmados naquele que é a verdade. Não há erro em Cristo. Não há possibilidade de nós nos decepcionarmos com esse Cristo se nós entendemos que Ele é a verdade. Aquilo que Ele diz é a verdade para a nossa vida. Eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Você é quem o Senhor diz que você é. A tua identidade está firmada naquele que é a verdade. E Jesus diz que Ele é a vida. E para a gente é muito significativo isso. Porque se há algo que o ser humano não foi feito para enfrentar, é a morte. Nós não sabemos lidar com a morte. Nós não fomos projetados para isso.
A morte é consequência do pecado no mundo, da corrupção, daquilo que Deus um dia havia feito de maneira perfeita, mas que hoje se encontra desmanchando diante de nós. Quantas vezes nós não passamos por situações de luto, de perda, nos angustiamos a respeito da nossa própria partida. Se a gente está vivendo a nossa vida da maneira que a gente deveria viver, se está valendo a pena isso tudo, se está valendo a pena continuar seguindo Jesus, assim como aqueles homens estavam em dúvidas, porque a morte ela traz essa incerteza para a gente. A morte ela vem para abalar o nosso coração. Nós temos em nós um senso de eternidade, precisa ser satisfeito. As pessoas muitas vezes buscam, inclusive, maneiras de ficarem eternizadas na história. As pessoas buscam também preencher essa necessidade com outras coisas que são passageiras, com dinheiro, com status, com fama, com poder. Mas a grande verdade é que até mesmo nos mais poderosos e nos mais ricos, há pessoas que parecem não ter sentido para viver. Há pessoas desiludidas, desesperançosas. Talvez, muitas vezes, nós mesmos é que somos essas pessoas. Quantas vezes não somos? Mas Cristo, Ele é a vida. E quando Jesus ele diz isso, Ele diz, em primeiro lugar, que nele nós temos uma maneira de viver, uma vida que é totalmente diferente de tudo que você pode viver sem Ele. Com Jesus, nós temos uma coisa 100% nova. A cada dia eu aprendo mais com os irmãos, eu aprendo mais do Senhor e eu me surpreendo com aquilo que Ele tem preparado para a gente, com a maneira que Ele nos faz repensar, vira o nosso mundo de ponta cabeça. Mas além disso, Jesus, ele, num dado momento do seu ministério, é questionado pelos mestres da lei, pelos sacerdotes. E aí eles pedem, como se já não bastasse tudo que Jesus já estava fazendo. O Evangelho de Lucas diz, inclusive, ele traz um detalhe que Mateus não traz. O Evangelho de Lucas diz, inclusive, que no momento em que os discípulos de João chegam para perguntar se Jesus era aquele que eles estavam esperando, que é naquele momento que Jesus começa a fazer todos esses sinais e milagres. Então você imagina, milhares de testemunhas que viram várias coisas maravilhosas da parte do Senhor, e as pessoas pedem mais sinais para Jesus, e Jesus diz que ele não daria outro sinal, senão aquele do profeta Jonas. Jesus compara aquilo que ele faria na cruz com aquilo que Jonas passou estando no ventre do peixe e depois sendo cuspido em terra firme, prefigurando a morte de Jesus, que haveria de ser crucificado, morto, sepultado. Mas o grande barato da história, por isso que eu digo que é um privilégio a gente viver no momento que a gente vive, é que a gente tem uma certeza, meus irmãos. Jesus ele não ficou embaixo da terra, não. Assim como Jonas não ficou no ventre do peixe. Jesus não está em seu túmulo. O sepulcro está vazio. Cristo ele venceu a morte. Cristo ele venceu a morte por nós e agora nós cremos na ressurreição do corpo. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos que um dia todos nós ressuscitaremos. E a gente vai se encontrar com Jesus. Jesus, meus irmãos, ele é chamado de primogênito, não é à toa. Ele é o primeiro. Um dia a gente vai passar por isso. Um dia a gente vai ressuscitar. Aquele que nós amamos, as pessoas que partiram, vão fazer parte desse reino maravilhoso. A gente vai se reencontrar com Cristo nos ares. Cristo, ele está voltando. Jesus, ele está voltando. E a gente tem certeza que no dia que isso acontecer,
nós vamos receber um corpo que é muito melhor do que esse. Nós vamos participar. Não é simplesmente viver em meio às nuvens, cantando hinos de corais, né? Mas nós vamos participar da reconstrução de uma nova terra e um novo céu. Aleluia. Nós vamos reinar com Jesus para sempre. Que a gente possa entender aquilo que Jesus está falando sobre João. Jesus ele não está menosprezando João, mas ele está dizendo que aquilo que ele viria para fazer era para alcançar, como ele disse, os pobres. Era para alcançar os que choram. Era para alcançar os humildes, os mansos. E que a gente que sofre, a gente que passa por questionamento, a gente que passa por dificuldade, essa promessa é para mim e para você. Essa promessa é para a gente. O Rei é o nosso Rei. Que a gente possa, então, viver aqui e agora como os servos desse grande Rei. Que a gente possa experimentar a vida eterna, sem precisar morrer primeiro para isso. Que a gente já possa experimentar cada dia de Cristo. Que a gente possa viver Cristo. Como Paulo diz, que o nosso viver seja Cristo e que morrer seja lucro. Aleluia. Que a gente possa reconfigurar. Não se permita se agarrar apenas a uma visão de mundo onde você morre e acabou tudo, onde não há esperança, onde não há reencontro, onde não há vida mais. Mas que você possa se apegar e crer no Jesus que é a vida eterna. Aleluia. E que te chama para experimentar disso hoje. Amém? Glória a Deus. Então que a gente possa entender que Deus ele não muda conforme o vento das expectativas humanas. Ele não é como um caniço agitado pelo vento. Mas ele nos chama para nós sermos servos e para que a gente possa permanecer firmes na missão, confiando que o reino já está em ação. Aleluia. Que a gente possa olhar para o lado, olhar para os nossos irmãos, olhar para aquilo que o Senhor tem feito. Talvez Ele não está fazendo agora aquilo que você espera para a sua vida, mas o Senhor está fazendo. O Senhor está alcançando povos. Hoje mesmo eu encontrei algo nas redes sociais, era um post, até alguns irmãos da igreja viram também, falava algumas notícias boas que não te contaram. E aí você vai vendo lugares como, por exemplo, no Chile, onde agora está tendo um acesso muito maior de água potável para as pessoas. A gente vê tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, que a gente muitas vezes esquece de contar as bênçãos, né? A gente esquece de ver aquilo que o Senhor está fazendo. Que a gente possa olhar para o próximo, se preocupar com os assuntos do próximo também. Para que a gente possa ver as maravilhas de Deus, que a gente não dependa que o Senhor apenas faça um milagre com a gente para que a gente possa crer. Que a gente possa ser, inclusive, instrumento para abençoar outras pessoas e que a gente possa glorificar a Deus e ver a Deus no outro. Aleluia. E confiando nesse reino em ação. Que a gente possa permanecer, mesmo quando a gente não entender tudo. A gente não foi chamado para entender tudo. Eu gosto muito de teologia, gente. Gosto muito de estudar. É coisa... Meu coração bate mais forte. Mas ainda assim, nem os homens mais nobres da história da teologia souberam tudo. Tiveram todas as respostas. Há uma música do Grupo Logos aqui, eu encerro, que eu gosto muito, onde se diz a respeito da vida do cristão e fala a respeito dos discípulos como pescadores.
E vai contando o testemunho, vai falando daquilo que a Bíblia narra, né? Dos discípulos seguindo a Jesus, deixaram suas redes. E há uma frase que ela me marca muito, que eu gostaria que você levasse ela no seu coração durante essa semana. Que diz que os discípulos deixaram suas redes e seguiram a Jesus, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Meus irmãos, a gente pode não estar tendo vida boa, mas pode ter certeza que a vida com Cristo, independente dela parecer boa ou não, ela é melhor do que qualquer outra coisa. Que a gente possa colocar o nosso coração nesse lugar e confiar nessa palavra do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos. Recline sua cabeça. Senhor Jesus, eu quero te louvar nesse momento, te agradecer pela tua palavra, Pai. Que os nossos corações recebam o teu evangelho e que o teu Espírito Santo esteja conosco durante essa semana, para que a gente possa lembrar daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor vai fazer, que a gente possa permanecer em Ti e olhar com os olhos fixos para Cristo, para as Tuas maravilhosas obras, para a vitória da morte e a vitória do pecado, porque o Senhor agora detém a chave que controla, Senhor, todas essas coisas. O Senhor anunciou as boas novas em todos os lugares. E agora nos usa como instrumentos, como súditos, para que a gente leve o teu reino adiante. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas. E que a gente possa se alegrar, que a gente possa viver contente com a missão que o Senhor nos deu. Que a gente possa ir pregar o Evangelho a todo povo, a toda nação, onde o Senhor nos plantou, ensinando a obedecer a tudo que o Senhor nos ensinou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a gente possa cumprir a tua missão. Em nome de Jesus. Amém.